fazer algumas reflexões sobre esse livro tão pequenininho do Velho Testamento, Rute, capítulo 1, verso 1. Isso, olhe para a tela aí se você está sem. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero ressaltar nesses textos que eu vou passar para você a necessidade, muitas vezes, a postura que precisamos ter diante de algumas adversidades e de algumas situações cujas quais nós, às vezes, somos expostos. Se olharmos para a história deste povo, ou pelo menos desse homem, o nome dele é Elimeleque. Ele é casado com Noemi e ele tem 2 filhos, 2 rapazes, Malom e Quilion. Mas quando nós olhamos para a cultura que Elimeleque foi criado, ele foi criado numa cultura extremamente seletiva, onde Deus havia separado um povo e dado a este povo instruções de que ele não deveria se misturar com nações pagãs. Deuteronômio, no capítulo de número 23, no verso 3, Deus vai dar uma orientação através de Moisés, de que seu povo não deveria morar perto, se relacionar, fazer negócios com outras nações, dentre elas os moabitas, o povo de Moabe. Mas agora, mesmo tendo sido criado, ouvindo isso, não se misture com moabitas, não deve se relacionar com moabitas, fique longe dos moabitas, de gente que vive esse estilo de vida, que faz esse tipo de coisas. Agora nós nos deparamos com um chefe de família, Elimeleque. O texto diz, coloca para mim por favor, houve fome na terra. Bom, Elimeleque está vivendo ali, e onde ele está vivendo e precisa sustentar sua família, vive uma crise muito grande. Então, apesar de ter uma palavra que o ampara ou que o instrui a não se misturar, o texto sugere que Elimeleque não tem outra opção a não ser ir para um lugar que ele recebeu orientação de não ir. Eu não sei se você observou, mas a palavra peregrinar, o que indica que ele não pretende fixar residência naquela terra, porque ele sabe que ali é proibido. Mas tem algo empurrando Elimeleque para fora de Belém, a fome. Se ele ficar ali, ele corre o risco de ver seus filhos, sua esposa morrer de fome. Ele não quer sair, não é para ele interessante sair. Ele sabe que existem restrições, mas o que está em jogo é a integridade de sua família. O que está em jogo é algo que vale para ele muito mais do que o que as pessoas podem dizer a seu respeito, se elas vão compreender ou não a decisão que ele está tomando no momento. Ele é um chefe de família e ele precisa agir. É confortável? Não. É agradável?
Não. É explicável? Talvez não, mas é o que ele tem a fazer. Nós vamos trabalhar aqui agora mudanças que precisam ser exercidas por chefes, por pessoas que são responsáveis por sua casa, por seu casamento, por seus filhos, por seus negócios. Mudanças que nos expõem a tomarmos decisões desagradáveis, que podem gerar prejuízos momentâneos, mas que são necessárias. É isso. A primeira mudança que nós vamos ver é a mudança da subsistência. Ou seja, eu agora tenho que trabalhar num trabalho que eu não estou afim, para ganhar um salário que não é nem compatível com o meu estilo de vida. Mas eu enfrentei uma crise, eu perdi o emprego, eu enfrentei uma dificuldade, e agora eu preciso descobrir se eu tenho coragem de mudar para manter a subsistência da minha família ou não. Isso pode ser um grande desafio. Mudanças que podem trazer para nós vergonha. Mudanças que podem trazer para nós o retrocesso. Por exemplo, eu tinha um emprego legal. Meus filhos estudavam em colégios particulares. Tudo bem, está certo. Dava para pagar, até que um dia eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego. Eu não tinha mais como pagar aquele colégio. Não dava mais para pagar. Se eu pedisse dinheiro emprestado para pagar a mensalidade daquele mês, no próximo mês eu estava devendo a mensalidade do mês e o dinheiro que eu tinha pego emprestado. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu deixaria uma dívida acumular, veria meu nome, certo? Colocado num ambiente ruim, ou meu filho ia perder um ano letivo, ou então eu conseguiria uma vaga num colégio público, mas era responsabilidade minha. Mas e agora, o que o pessoal da minha família vai dizer se eu tirar meu filho? Dane-se o que eles vão dizer. Quem paga minhas contas sou eu. É desafiador às vezes eu ter que, certo, tomar decisões, mas o que está em jogo é a minha casa, é a minha família, é o meu casamento. O que eu sou capaz de fazer para mudar, tá certo? Para salvar meu casamento, para ver meus filhos tomarem uma nova direção. Eu estou vendo um homem que está pressionado, é verdade, porque às vezes você vai receber pressões e vai ter que fazer cortes desagradáveis, mas necessários. Você vai ter que ir para trabalhos que você considera temporário, mas é o que tem no momento. É o que vai dar para pagar a conta de luz, para levar a comida, vai dar para pagar o plano de saúde? Não vai dar, porque esse não vai dar para pagar o plano de saúde. Vai dar para pagar o colégio particular? Não vai dar. Mas são mudanças que às vezes elas são necessárias. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso mudar os ambientes que eu frequento. Eu preciso morar num ambiente desafiador. Perdi o emprego, eu moro de aluguel. E agora eu não consigo pagar o aluguel. Então onde eu tenho que morar? Na casa da minha sogra. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Para lá eu não vou. Então fica se escondendo do inquilino, fica vivendo um ambiente de humilhação. Às vezes, mudar
não é agradável, não é fácil, mas se é o futuro, certo? Se a tua família está em jogo, Elimeleque falou, o Moisés falou para não ir, mas eu tenho que ir, Abner, lá é o único lugar que tem comida, então eu vou levar a minha família para lá, por um tempo determinado, é verdade, eu sei que eu não deveria estar lá, mas agora aquela situação está me empurrando para aquilo. Às vezes nós vamos viver isso, e precisamos ter coragem para enfrentar esses desafios. Eles não são agradáveis, mas às vezes é a nossa realidade no momento. Mudanças cujas quais eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer. Eu faço isso até hoje. Agora na minha casa eu não vou falar aqui, porque depois tu vai falar com a minha mulher e eu vou brigar. Então, por um sistema de segurança, certo? Eu fiz uma mudança agora, fui lá e falei, vai trocar isso por isso, porque nós vamos reduzir isso e isso de custo. Vamos. O chefe sou eu. Sou pacífico, mas não sou frouxo. E quem segura o negócio sou eu. Então, o chefe de família, o pai de família, você vai ter que tomar decisões, às vezes, extremamente desagradáveis, principalmente se o que tiver em jogo for o futuro da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você gosta daquelas amizades suas, lá do boteco, lá do futebol, sei lá de onde é, mas está ameaçando o seu casamento? Descubra, ou então casa com seus amigos, entendeu? Faz uma cerimônia, vai lá e casa, e deixa a mulher. As mulheres estão tudo assim, ó. Porque não sabe que eu ainda vou falar delas. Você consegue entender? Mudanças. Elimeleque está diante de uma situação. Eu sei que eu não deveria mudar, mas eu preciso. Muitas vezes você vai se deparar com situações extremamente desagradáveis que vão exigir de você mudanças para a subsistência. Só para você entender, eu não consegui um colégio para o meu filho. Naquele ano, ele perdeu o ano letivo. Ele ficou reprovado porque eu não consegui uma escola para ele. O que aconteceu com ele? Sei lá, estava aí. 2 filhos, casado. Vai bem, tem a casa dele, carro dele, tem as coisas dele, tem tudo direitinho, tudo certinho. Não morreu por causa disso, não. Esse dia vieram aqui na igreja, eu não falo o nome, mas eu falo, e não quiser, não fala comigo, porque eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Não é verdade? Me pedindo dinheiro para pagar prestação de escola. E eu procurei saber, não ia ter o mês seguinte para me dar, não ia vir mais na igreja, e ainda corri o risco de falar para os outros, depois que foi para outra igreja, porque eu tenho outro mês para pagar. Então, às vezes, vão na outra igreja ali, pego o empréstimo. E assim vai. Então, tem mudanças que elas não são agradáveis. Mas nós que somos responsáveis, temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, mas fique tranquilo, porque você não está sozinho, o Senhor é contigo. Isso é apenas uma fase, basta você sobreviver, porque Deus vai entrar com providência a seu respeito. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o verso 3, lê para mim que eu não tenho nem coragem de ler. Morreu Elimeleque. O verso 1 diz que ele está fugindo de Belém para não morrer de... Vai para um lugar que tem comida aí. Sabe o que é isso? Desobediência que lascou a vida dele. Não. Preste atenção. Às vezes você vai ter que enfrentar situações cujas quais você não fez nada para que elas acontecessem. Elimeleque morreu de quê? Eu não sei. Eu só sei que ele morreu. E às vezes nós vamos enfrentar dificuldades cujas quais nós não causamos o problema, mas vamos ter que lidar com elas.
O que você fez para descobrir um câncer ou um câncer num dos seus? Fala para mim. Fala para mim que você vinha na ciclovia de bicicleta. De repente, um carro desgovernado invadiu a ciclovia e o cara esses dias chegou no posto de saúde. Isso não é brincadeira, não. No posto de saúde, todo lanhado lá. Sabe o que era? Em frente à igreja batista, ele estava passando, caiu uma jaca. Nas costas dele aqui, menino. Uma jaca grandona, mas empenou o cara inteiro. Fala se não foi o Satanás que derrubou aquilo. Deve ter sido. O que aquele cara... O cara estava direitinho andando no lugar certo. Chega lá no posto de saúde com a jacada nas costas. Porque acidentes acontecem, sim ou não? E um acidente pode mudar toda a sua vida. Uma doença pode fazer, você não fez nada para ter, nada. Chegou em casa, seu cônjuge simplesmente arrumou as coisas e foi embora. Seu pai resolveu que não quer mais viver com a sua mãe, cara. E agora? Você até ontem tinha um pai, hoje você não tem mais. Até ontem você tinha um lar organizado, você tinha um marido, você tinha uma esposa. E aí? Preste atenção como isso vai exigir de você mudanças. Mudanças impostas por situações cujas quais você não tem controle. Você lembra na época do Collor de Mello? Você é empresário, você lembra muito bem disso. Muitos dormiram um dia com uma estrutura econômica toda estabelecida e acordaram no dia seguinte quebrados. E aí? Olhe bem, são situações impostas por circunstâncias cujas quais nós não controlamos. E agora, o que eu vou fazer mediante a isso? Como é que eu vou me comportar? Essa é a grande questão. Quando nós olhamos, o Elimeleque morreu. Mas eu não sei se você lembra, a família é composta de quantas pessoas, você lembra? Quantas? Então morreu o marido, mas ainda tem... Deixa eu te dar uma noticiazinha. Eu fui essa semana fazer um trabalho lá em Florianópolis. Aí eu fui ministrar uma palestra numa empresa que fabrica caixão. E uma coisa me chamou muita atenção. Só não dá mais para reagir quando a porta que se fechar for a do caixão. Enquanto for a porta de emprego, a porta do casamento, a porta do relacionamento, enquanto essas portas fecharem, fique tranquilo, porque ainda tem vida para você. Quando a porta do caixão se fechar, aí o negócio acabou. Elimeleque morreu, mas ainda tem uma família que ele lutou para manter de pé, e ela vai precisar prosseguir. Então, às vezes, acidentes, doenças, abandono, falências, paixões indevidas, tudo isso vai trazer desgaste, humilhação, vergonha, abandono, traição, vai trazer tudo isso. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar isso, e precisamos estar preparados para isso, fazendo mudanças, porque a próxima agora é o verso 4, coloca por favor, 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, os quais quem? Malom e Quilion. Agora com a morte do pai, o chefe da família, os dois rapazes, tá certo? Vão se engraçar com as mulheres moabitas. Ou seja, aquilo que o pai considerava algo transitório, os filhos já estão considerando algo permanente. Por quê? Porque eles precisam se adaptar à nova realidade.
Nós ouvimos isso durante o Covid. Se prepare para viver um novo normal. Ouvimos isso o tempo inteiro. O mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid. Ouvimos isso meses a fio. Agora, essa família vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Que nova realidade agora? É que agora eu não tenho mais meu pai e minha mãe junto. É que agora, o dia que eu tiver com mamãe, eu não estou com papai. O dia que eu tiver com papai, eu não estou com mamãe. Porque mamãe agora está vivendo com outro homem. Papai agora está vivendo com outra mulher. Ou papai está com outra mulher e mamãe está sofrendo. Ou mamãe está com outro homem e papai está sofrendo. E eu estou sofrendo. E está todo mundo sofrendo. E aí, agora eu tenho que me adaptar. Eu estava orando pela irmã, que semana passada perdeu seu filho. Uma perda. E agora ela vai ter que aprender a duras penas, certo? A viver sem o filho. Porque a vida vai exigir uma adaptação. É assim que funciona. Entendeu? Funciona desse jeito. Tá certo? Eu tive que aprender a viver sem pai e sem mãe. Eu tive que aprender a viver num lar que nunca foi meu. Nunca foi meu. Eu nunca tive uma casa para chamar de minha, só depois que me casei. Eu tive que aprender a me proteger, a me cuidar, a arrumar minha roupa, banho, toalha, passar roupa, esquentar comida, todas essas coisas. Eu não morri, foi difícil, foi difícil. Você acha que eu não me entristecia quando eu chegava na casa de um amigo meu para chamá-lo para sair, e a mãe dele falava assim, só vai sair depois que comer. Eu nunca tive ninguém para falar isso comigo. Mãe, traz a toalha aí e a cueca que eu vou tomar banho. Não, a toalha e a cueca quem levava era eu. Era assim que funciona. A vida vai exigir de nós, ela não pede, ela exige de nós, porque ou você se adapta ou você morre. É assim que funciona. Então você vai ter que aprender a viver sem seus pais. Se morreu ou se divorciou. Você vai ter que aprender a viver agora sem dinheiro, porque há 3 anos atrás eu trabalhava, eu tinha um cargo, eu era assim, eu tinha isso, eu comia isso, eu usava aquilo, comia, vivia, passou. Hoje a vida requer de mim e de você uma nova adaptação, e nós vamos precisar a isso. É assim que funciona. Você viveu 30 anos com seu cônjuge, tá bom. Você gostaria que ele tivesse ido embora? Não. Foi desagradável? Sim, mas ele foi. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos destruir sua dignidade? Vamos acabar com a sua autoestima? Vamos fazer você virar um cachorrinho, né, atrás de migalhas emocionais? Não, você vai ter que aprender a se adaptar à sua nova realidade, uma mudança dura, desafiadora, mas é assim que funciona. Agora eu tenho que me adaptar a viver sozinho. E escuta aqui outra coisa que eu vou falar para você, viu? Quem divorciou, ficou viúvo, escuta o que eu vou falar para você agora. Uma das coisas mais preciosas que se tem da meia-idade para frente é liberdade. Se você ficou sozinho, arrume outra pessoa o mais rápido possível, porque senão você não vai querer arrumar mais. Porque agora você não precisa dizer onde vai, que hora chega, quanto custou, você não fala nada. Essa turma que está há muito tempo sozinha não quer mais, sabe? Não quer não. Pensa, você é dono do seu nariz. Então você tem que se adaptar a viver sozinho. Perdeu a grana, o prestígio, normalmente também vai perder as visitas,
os amigos. Agora ninguém mais liga para tu. Agora o churrasco tu não vai. Tem que aprender a viver. É uma nova adaptação. Esses meninos agora, eles vão viver isso. Ficaram ali quase 10 anos, se casaram e o que aconteceu? Morreram. Você pode notar, só morre homem. As mulheres estão tudo aí, ó. Eu vou aqui eu não sei, eu brinco com isso de vez em quando. Tem viúva aqui? Levanta a mão, viúva. Tem uma, 2 ali. Tem mais aqui? 3 viúvas. 4 viúvas. 4 viúvas. 4 só. Então, aqui as mulheres são legal. Mata pouco. Levanta a mão, viúvo. Pô, não é possível, maluco. Pô, nem com número baixo assim, 4, nós não iguala. Não tem nenhum viúvo, meu irmão. Isso. É porque ele estava com medo de levantar e a viúva ficar de olho nele. É medo de morrer aquilo, deve ser. Não é? Deve ser. Você está rindo, mas o assunto é sério. Mas mudança para... Isso aqui requer de nós uma nova adaptação. É legal viver sozinho? Não. É legal viver sem seus pais? Não. É legal viver com um dinheiro menor do que se vivia antes? Não. Ok? Mas às vezes é necessário e nós precisamos nos adaptarmos. Tá certo? Então, gente preparada para viver, o apóstolo Paulo diz isso. Eu sei viver com amigo, sem amigo, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Eu sei viver, né, sob qualquer circunstância. Adaptação é assim. Hoje você faz parte de uma igreja grande, se adapte à igreja grande. Aí vem para a igreja, uma igreja maior um pouquinho. Ah, meu Deus, eu gosto tanto de igreja pequenininha. Está faltando endereço? A gente envia missionário. Pode notar. Entende? Você tem que se adaptar. Está certo? A igreja da parede escura. Não sei quem arrumou essa história de cor, porque não pode usar cor nenhuma. Vermelho de pombagira, amarelo do zipilintra, o branco do espiritismo, o preto do lapeta, e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Deve ser a igreja da mulher invisível, não tem nem cor. E se você for analisar direitinho, a cor nem existe. O que é a cor é a simples percepção, certo? Da luz exposta numa superfície. É isso que é cor, não existe cor. Cor não existe, certo? O negro é ausência de cor, o preto. Então a gente precisa aprender a se adaptar à nossa realidade. É assim que funciona. Ela é dura, fala assim, a minha realidade fala. É dura, mas é minha. É isso aí. Seu marido é ruim, mas é seu. O seu filho é a mistura entre a senhora e seu marido. Ia sair o quê? Não ia. A senhora vem para uma igreja que o pastor Cláudio pastoreia. Pode esperar alguma coisa melhor que isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim que funciona. É a nossa realidade. Ela é dura, mas é nossa. Então, trabalhe, adapte-se, viva, porque o Senhor é contigo, a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. A vida é dura para quem é mole. Entendeu? Ah, pastor, o meu marido é um homem ruim de amar, porque a senhora vai ser uma mulher altamente capacitada na arte do amor. Por isso que a senhora tem um homem ruim assim. É só isso. Vamos embora. Põe o verso 8, que eu também acho que vale a pena fazer uma observação. Há uma mudançazinha muito importante. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência,
como vós usastes com os falecidos e com os amigos. Nós precisamos, e agora eu quero falar para a turma mais velha, pais, principalmente. Nós precisamos tomar o cuidado para não tentarmos fazer o que Noemi está tentando aqui. Noemi sai de Belém para peregrinar em Moabe, vê em território moabita morrer seu marido Elimeleque, vê em território moabita morrer seus filhos Malom e Quilion, e o que lhe sobra agora são 2 noras. As meninas são responsabilidade delas, ou dela, perdão, ok? Mas o que Noemi quer fazer aqui agora é não levar as meninas consigo para Belém. Provavelmente o que Noemi quer é proteger as meninas, para que não aconteça com elas a mesma coisa que aconteceu com ela. Quando Noemi pede às meninas para voltarem à casa de origem, o que ela quer, na verdade, é proteger, é guardar. O que Noemi está fazendo aqui é impedindo que uma de suas noras viva algo extraordinário. Orfa. Porque se Orfa conseguisse ir com Noemi, você pode ter certeza que ela teria um futuro em Belém, porque Deus é Deus. Mas por excesso de proteção, ela cria uma barreira que Orfa não consegue romper, e Orfa volta para casa e nunca mais você ouve falar nessa mulher. Nós precisamos parar de tentar proteger esta geração de tudo. Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé no caco de vidro? Quem aqui subiu na árvore para apanhar uma fruta e o galho quebrou? Quem aqui já comeu bicho de goiaba, bicho de manga? Isso aí. Catapora, cachumba, bicho de pé, comeu tanajura. É isso aí. Certo? Teve piolho. Lembra da tal da tiriça? Ficava amarelinho? Quem teve? Isso aí. Você morreu? Morreu nada. Morreu nada. Hã? Seu pai chamava você de burro às vezes? Chamava? No colégio você tinha assim um apelido? Rolha de poço, se você fosse gordinho. Chupeta de baleia. Eu tinha testa grande, era testa de marquise. Cabelo de fogo. Lembra disso? O que era isso? O que era isso? Bullying o quê, rapaz? Bullying era negócio de fazer café nessa época. Isso era palhaçada, encarnação, brincadeira. É ou não é? Levou cascudo quando pegou a pipa dos outros. Não era assim que funcionava? Não era ou não era? Isso aí. E pronto. Hoje. Nossa. Quantos fora você levou de menino que você queria namorar na escola? Que a menina falava, sai para lá, rapaz. Feioso. Né, Zia? Lembra, Zia? Lembra? Lembra, Diogo? Lembra? Você deu sorte que a Aline gostou de você. Lembra, Cid? Levamos fora, ninguém queria, e pronto, beijava espelho. Era aí a nossa realidade. Abraçava a travesseira. Isso, bananeira, essas coisas. Hoje, a gente não quer que os nossos filhos e netos sofram nada. Falaram que o nosso filho é feio. Vou lá na escola, mamãe. Mandar demitir professora, diretora, ministra da educação, porque mexeram com o meu, a minha menina. Perturbar outro, poxa. É ou não é? Uma geração, eles não precisam sofrer tudo que nós sofremos.
Hoje minha netinha estava lá agora, finalzinho da tarde. Estou falando, menino, olha essa escada, menino, olha essa escada. Puf! Dou uma cabeçada. Aquele ovão assim. Vai chamar quem? O gelo. Chama o gelo, iceberg. Bota na cabecinha dela e gritava. Ainda bem que minha nora é tranquilona. E toma-lhe gelo, E a guria mesmo estava lá pulando de novo, esqueceu até. Eu falei, agora, só não bater no mesmo lugar. Mas é verdade. Hoje as pessoas estão com dificuldade, certo? O perigo faz parte de uma vida saudável. Entendeu? Nós precisamos deixar, logicamente, prestando atenção, mas deixar nossos filhos tomarem decisões que às vezes eles vão errar. E outra coisa, eternos dependente. Você cria um ninho tão confortável. Esse dia a mulher falou comigo, não, pastor, meu menino está com febre. Quando eu olhei para ela, eu falei, ela não tem idade para ter filho menino. Ou então essa velha é bem assanhada. Porque ela já estava mesmo, estava bem assim, aquela senhora que o CPF dela deve ter uns 3 números só, de tão antiga. E aí eu perguntei qual era a idade do filho, tinha 35, bro. Falei, ela deve ser mãe de Peter Pan. O garoto não quer sair de... Lógico que não quer! Entendeu? Nós precisamos mudar, treinar essas pessoas, essa garotada, para aprender a lidar com coisas difíceis, com problemas, com brincadeiras desagradáveis, com dores, com perdas. É assim que funciona, senão uma turma de traumatizado. Menino, gostou da menina, a menina dá um fora nele, ele vai para casa. Não sabe mais quem é, se é homem, se é mulher, não sabe mais nada. Não sabe. Sua mãe gritava com você, lá de longe. Te arrebento, garoto! E você ficava chorando, andando assim, para lá e para cá, desesperado. Em casa. E ela falou, eu vou pegar você, galinha de casa, não corre atrás. Ainda chamava você de galinha, é isso aí. E você continua homem, é isso aí. E quando você chegava, arrebentava você, porque ela não esquecia nada. Batia e batia mesmo. Se sua mãe falasse meio-dia, quando saiu com você, que ia te bater, ela podia chegar em casa 8 horas da noite, que a miserável da velha, ela não esquecia. Hoje, se você gritar com um garoto desse, grita para ver. Doutor, vim trazer. Meu menino, o que foi? Caiu, foi atropelado, o que aconteceu? Não gritei. Dá outro para ver se passa, outro grito. Você está rindo, mas é sério. Ele já tem. Gente, você tomava Danoninho? Fala sério. Eu vou acabar achando. Você tomava Danoninho? Fala sério, Danoninho. Iogurte. Deixa eu ver mais o que, me ajuda aí. Yakult. Na minha época, se tomasse 2 Yakult, morria. Hoje, abra a geladeira, seu menino tem Yakult, iogurte, queijo, mussarela, Coca-Cola, refrigerante, suco, isso, aquilo, chocolate, isso, tudo. Tem ou não tem? Televisão? Tem! Você, sua casa. Nós dormíamos numa cama tão apertadas, que sonhava o mesmo sonho. Não tinha espaço para 2 sonhos, não. Não tinha, Poliana, não tinha, não. De manhã cedo você conversava, sonhou o quê? Eu sonhei só a metade, a outra foi para tu. De tão apertado que as coisas eram. E chegamos até aqui, louvado seja o nome do... Então vamos botar essa nova geração. Umas mães bobas. Meu menina. Não pula, não, pula, garoto, pula, alpinista. Esse dia teve um daqui que não pulou, ele voou. O pai esqueceu de pegar. Porque pai é assim, né? O menino pula,
Cadê meu menino? Estava lá, o corpo estendido no chão. Meu filho, se ele recuperou, louvado seja Deus, é assim que funciona. Vamos embora, que senão esse culto não acaba, meu Deus. Os visitantes devem estar assustados. É que hoje eu não tomei o remédio, não estou bom da cabeça, não. Último aqui, vamos embora. Bota o 18. Eu fico pensando, o visitante não volta nunca mais. Lê para mim lá, vendo? Preste atenção, o tempo da mudança, ele também tem prazo para terminar. A vida começa a requerer de você, seu cônjuge começa a requerer de você, suas finanças começam a requerer de você, seu relacionamento com Deus começa a requerer de você, seus filhos começam a requerer de você uma mudança de postura. E eles vão aguardando. Quando Noemi está dizendo às suas noras para irem embora, ela faz isso de forma sequencial. Meninas, vão embora, não dá para ficar comigo, eu sou velha demais, não tenho mais condições de ter filhos. Vai embora, meninas, vai embora, vai embora, vai embora. A mudança, ela tem um prazo. E quando esse prazo encerra, talvez você não consiga mais mudar para ter o mesmo resultado. Deus deu inúmeras oportunidades a Sansão, até que um dia a porta fechou e ele não teve mais oportunidade de mudar, a não ser girar o moinho, fazendo força para girar algo sem sair do lugar. Cego, ele fazia forças, mas não ia para lugar nenhum. Passava dia, o que Sansão fazia era dar voltas no mesmo lugar, segurando o peso. Deus deu inúmeras oportunidades a Saul, até que falou com Samuel: eu não quero mais Saul no trono. Deus deu inúmeras oportunidades a Josafá, mas tem uma hora que a janela ou a porta da oportunidade, ela fecha. Quando Noemi notou que Ruth estava decidida, ela parou de falar, acabou. A decisão de mudança de Ruth fez com que aquela postura de Noemi recuasse. Foi o que Ezequias disse: agora eu estou decidido a fazer uma aliança com o Deus de Israel. Pronto. A mudança, ela tem um prazo. Você não quer mudar, não, sua postura? Então tá bom. Então troque sua liberdade por uma gravidez sem um marido. É o que a gente vê acontecer com algumas adolescentes. Agora eu me arrependi, mas agora a porta do arrependimento fechou. Mas Deus vai perdoar uma adolescente que engravida? Claro que vai, mas o bebê não vai perdoar. Ele precisa de tempo, cuidado, carinho, recurso, que ela já vai descobrir que não pode mais oferecer a sua vida. São portas que se fecham. Você recebe inúmeras oportunidades para se relacionar de forma íntima com Deus. Não quer, vai sentar na igreja perto de quem não deve, quem vai roubar sua atenção, quem vai envolver você em fofocas, em situações desagradáveis. Mas inúmeras vezes você recebeu uma direção de Deus de que não era ali, era para mudar, mas quando a porta se fecha para os negócios, se fecha para o casamento. Já faz tempo que seu cônjuge está dizendo a você que essa porta está
Não acredita que vai fechar? Então espera. Espera. Uma hora a porta fecha. Então, a verdade é que a vida é sua. Ela é sua. Foi Deus que te deu. Ela é sua. Ninguém tem o direito de invadir a sua privacidade. Agora, a verdade é que suas decisões sobre trabalho, família, casamento, filhos, fé, elas precisam sofrer mudanças, adaptações temporárias, adaptações permanentes, correções de rota, mas a vida é sua. E hoje o que eu mais tenho visto como pastor é o seguinte: são gente que vão morar no céu. A gente vê o coração da pessoa. E pelo coração, a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então você vê nitidamente que aquela pessoa vai para o céu, mas vai viver uma vida desgraçada no casamento. Vai sofrer com um filho até o último dia de sua vida, porque não criou um filho, criou um dependente. Então todas as decisões do filho sempre reverbera aqui. Então o filho nunca conseguiu virar uma flecha para ir embora. Ele é sempre uma flecha na aljava, ele nunca foi arremessado. Então as pessoas vão para o céu com uma vida bem ruim aqui na terra. É a maioria das... Eu vejo isso. Porque nós temos duas coisas a nosso favor, irmãos. E eu encerro aqui. A graça. O que é a graça? A graça é a bênção de recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. Mas de Deus nós também temos a misericórdia. E a misericórdia é não recebermos de Deus aquilo que merecemos. Mas a vida é sua, o casamento é seu, o filho é seu. O que dói hoje para você corrigir seu filho, também doía nossos pais. Mas eles toleravam a dor e nos colocaram onde nós estamos. Hoje nós estamos lutando contra todo um sistema. Vocês viram essa semana, acredito eu, alguém que se enxerga de um jeito, tá certo? E não tem problema nenhum em você se enxergar de uma forma. Como eu disse, a vida é sua. Se você se enxerga um homem sendo uma mulher, se você se enxerga uma mulher sendo um homem, você tem todo o direito de se ver dessa forma. Ele é seu. Mas quando você quer estabelecer um relacionamento de respeito, de que para que alguém te respeite, precisa desrespeitar a si mesmo, isso começa a gerar problema. E o pior, quando alguém quer pegar a forma com que se vê e transformar isso numa lei, se você pensa que não tem nada a ver com você, é porque você não sabe que se isso vira lei, isso vai ser ensinado na escola de seus filhos e de seus netos. Então, às vezes, eu acho que hoje não existe mais isso, mas antigamente era muito comum. Alguém anunciava o aumento do combustível, você encontrava alguém que dizia assim: eu quero lá saber de combustível, rapaz, eu nem carro tenho. Ele nunca teve a noção de que o alimento dele é transportado pelo combustível.
porque sucatearam as nossas ferrovias. Porque se as ferrovias do nosso país funcionarem, elas quebram as empresas de caminhões e de pneus. Então é muito mais profundo e complexo, né, do que se pode imaginar. E que aumente isso, aumente aquilo, crie isso, crie aquilo, o que tudo isso vai exigir de nós é uma nova adaptação. Fique de pé nesse momento, porque é para esse dia a dia que nós vamos já já. E que o Senhor seja conosco nessa caminhada, nos fortalecendo, para que possamos entender que somos responsáveis por nossa casa, pelo futuro de nossa família, pelo nosso casamento, e vamos viver as mudanças que forem necessárias para guardarmos a nossa casa e a nossa família. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração. Acredito que primeiro para mim, que normalmente é assim que acontece, e depois para que eu pudesse compartilhar com a igreja. Abra a sua Bíblia e, por favor, abra, marque, leia em casa depois. Eu vou fazer um pedido a você que tem criança nova, ok? É praticamente em determinados momentos impossível contê-la. Esse é um ambiente que para ela muitas vezes é desconfortável, ok? Então nós temos um berçário ali onde você pode acompanhar o culto. Ele é climatizado, é sonorizado. Então se o seu filho se mantiver quietinho, tranquilo, mantenha ele pertinho de você. Mas se por algum motivo ele estiver desconfortável, certo? Nos acompanhe dali, porque isso ajuda bastante. Eu sou de casa, eu sou tranquilo no que diz respeito a isso, certo? Mas eu estou até dando um alerta à igreja, porque às vezes nós estamos recebendo um convidado e nem todo mundo consegue manter a concentração na hora da fala, certo? Visto que às vezes a criança está chorando ou está gritando em algumas situações, tá bom? Então nos ajude aí. Profeta Daniel, capítulo 1. Eu falei o quê? Nossa, falei Marcos? Sangue de Jesus tem poder. Nossa, minha mulher tem razão. Eu ando pensando uma coisa e falando outra. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1:1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele, volta por favor, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na língua dos caldeus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Isso. Vamos começar por aqui, porque eu quero te mostrar alguma coisa, ou algumas coisas, sobre o sucesso de Daniel.
Por que que esse rapaz e seus amigos receberam tantas coisas da vida e tantas coisas de Deus? Eu gostaria de separar essas duas fontes, vida e Deus. Eu queria mostrar a você o quanto a vida pode ser gentil com você, o quanto a vida pode ser generosa com você. Na verdade, simplesmente devolvendo a você os frutos da semente cujas quais você plantou. Eu quero te mostrar o quão generoso e bondoso Deus pode ser com você. E quanto Ele pode te proteger em meio a adversidades e a problemas. Minha proposta hoje, como tenho feito muitas vezes, é fazer com que a nossa qualidade de vida melhore, é fazer com que as pessoas, principalmente aquelas que estão no nosso mundo, aquele mundo depois do culto, para onde nós temos que voltar, o ambiente cujo qual nós estamos inseridos, as pessoas que se interessam por aquilo que nós estamos vivendo, mesmo que não esbocem publicamente ou verbalmente esse interesse. Segundo a Bíblia, nós estamos envoltos sempre numa grande nuvem de testemunhas. E quanto melhor for o nosso testemunho, quanto mais bem-sucedida e vitoriosa seja a nossa vida, em meio às imperfeições, em meio às crises, às perseguições e tantas coisas que nós sabemos que não podemos ignorar e que são reais, mas você pode ter certeza que você tem irmãos te olhando, você tem cunhados te olhando, você tem primos te olhando, você tem amigos de trabalho te olhando, você tem irmãos na igreja te olhando, você tem vizinhos te olhando, tem pessoas observando sua vida. Mesmo que você não note, pode ter certeza que essas pessoas estão atentas a tudo aquilo que está acontecendo com você. Primeiro, para saber como está a sua vida, e muitas vezes criar um ambiente comparativo entre a dele e a sua. Isso é perfeitamente normal. Mas principalmente para descobrir se há alguma vantagem em servir esse Deus que você serve, em andar com esse Deus que nós andamos. A vida pode ser altamente generosa com você. E se no ambiente de perseguição e de lutas você sofrer, pode ter certeza que Deus, e eu vou te mostrar isso no texto, sai em seu socorro, sai em sua defesa. Eu vou dar um testemunho para você rapidinho da igreja. Nós tivemos há um tempo atrás a perda de alguém muito precioso e que nos abençoou muito neste lugar. Um senhor de quase 100 anos, chamado Joaquim Bem-vindo. Um homem muito antigo nessa localidade, quem mora aqui talvez o tenha conhecido, um homem extremamente generoso. Ele era o dono do espaço do nosso estacionamento. Ele veio falecer. E com o falecimento de seu Joaquim, a sua propriedade foi dividida entre os filhos. E na época então, os filhos já me chamaram e disseram: pastor, precisamos explicar algo com o Senhor, ao Senhor. Nós vamos cumprir o contrato de locação do estacionamento, mas nós não temos o interesse de renová-lo. Assim que o contrato encerrar, nós precisamos do terreno. E louvado seja Deus por isso. Foram muito bons conosco todos esses anos e não temos nada do que reclamar. Mas a igreja, a partir do dia 1º de julho, não pode mais estacionar o carro lá. Nós temos os adolescentes que funcionam lá. Nós temos a oficina da alma, que também funciona lá. Mas o pior do que tudo isso, nós temos lá, num ambiente, às vezes de muita necessidade, a possibilidade de colocar quase 120 carros.
140 carros. E aí quando eu recebi essa notícia, porque eu não me atentei que era 1º de julho já. E passa rápido, né? Quando aconteceu, eu falei, e agora? Como é que vai ser? E aí, Deus proveu um novo espaço, certo? Já não vou falar onde é, mas vocês vão ver daqui uns dias, né? Já está sendo limpo, preparado e tudo, e glória a Deus. Mas se você olhar aqui ao redor, não tem. Mas Deus já sabia que tinha. Então é importante nós entendermos que a vida, muitas vezes, no quesito normal, ela trará consigo dificuldades, demandas, obstáculos, mas Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, e nunca esqueça disso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Então, querido, o texto em que lemos fala da história de Jeoaquim, rei de Judá, o reino do sul de Israel. Ele é filho de Josias. Ele já havia sido subjugado pelo Egito, e agora Nabucodonosor vence, né, a estrutura, ou todo o domínio egípcio, e subjuga também Jeoaquim, que não tinha poder nenhum, já tinha sido vencido por Neco, e agora então ele é subjugado por Nabucodonosor. Ele não tem muito o que oferecer. Então nós lemos o texto, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Eu não sei se você reparou, mas coloca o versículo 2, porque ele é muito importante nós notarmos. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Quem é que entregou Jeoaquim? Quem foi que entregou? O Senhor. O Senhor está usando mais uma vez alguém para disciplinar seu povo. Aprenda que Deus utiliza esse ambiente didático para nos ensinar. É muito comum ele usar nações estrangeiras, inimigos, e dar condições a estes inimigos, muitas vezes em menor número, uma nação idólatra, a vencer o povo que adora ao Deus verdadeiro. Mas quando Deus é com o povo, ele diz: pode mandar os ministros de louvor na frente cantando, que vocês vão ganhar. Porque Deus sempre quis mostrar que a vitória de seu povo está nele, e não na força do nosso braço. Essa é a verdade. Nabucodonosor, deixa o texto na tela, por favor. Nabucodonosor recebeu autorização de Deus, e ele entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e preste atenção, eu gosto dessa expressão, uma parte só dos utensílios. Por quê? Era tudo valioso. Por que ele não levou tudo? Porque Deus está querendo dizer: eu estou no controle, eu digo que leva, quando leva e como leva. Você consegue entender? Nesse ambiente vivem inúmeras pessoas, centenas e milhares de pessoas estão vivendo em Judá. A crise chega para todos, mas algumas pessoas vão se destacar, e algumas se destacar e muito. E é isso que eu quero mostrar. Não é novidade para ninguém que nos últimos 5 anos estamos enfrentando um ambiente de crise muito grande. E também acredito que não é novidade nenhuma para nenhum de nós, de que, ao que tudo indica, essa crise vai se intensificar. Então pessoas fracas, frágeis, superficiais, elas não vão sobreviver. E eu quero chamar sua atenção para a sabedoria desse cara. É isso.
porque é isso que a vida vai exigir de mim e de você. Não é apenas força, porque a pressão vai ser grande sobre nossa família, sobre nossos recursos financeiros, sobre nossas igrejas. E muito mais do que fortes, nós precisaremos da sabedoria de Deus e de sua cobertura. O texto diz que ele vai levar para a terra de Siná uma parte desses utensílios, o restante fica. E esses utensílios vão para a casa do Deus de Nabucodonosor. Até aí está tudo certo. Só que o texto começa a dizer quem vai. E na hora de dizer quem vai, eu não sei se você reparou, mas coloca para mim, por favor. Pode colocar o texto seguinte, se não for a gente vai acelerando, vai lá. O próximo 4. Isso. Repita comigo, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábio em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Defeito algum. Vamos imaginar que essa expressão está sendo dita sobre defeitos físicos. Dependia deles, sim ou não? Não. Não dependia. Formoso de aparência. Dependia deles? Também não. Como é que você vai fazer? Às vezes amassa na viagem, uns irmãos. Vem esquisitinho. Pois é. Então eu queria que você entendesse que no início nós temos dois adjetivos ou duas coisas que esses jovens precisam ter, que na verdade não depende muito deles. Mas o restante, tudo depende deles. Depende de querer estudar, de querer aprender, de querer raciocinar, de querer se comportar, de entender o protocolo dos lugares, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, a hora de dizer, a hora de não dizer, o que vestir, como agir. Principalmente o último, a habilidade de viver no palácio, o bom senso, a leitura do ambiente para saber como senta, como se expressa, o desejo de estudar, de aprender, de adquirir, de raciocinar. Eu queria que você parasse para pensar nisso, porque senão você vai começar a achar que Daniel é um homem que viveu tudo aquilo simplesmente porque Deus era com ele. E não é. Eu vou mostrar a você que muitas coisas na caminhada, quem fez diferença foi Deus na vida dele. Mas se você deseja vencer, é importante você entender que muito dessa vitória, muito que a vida está pronta para te devolver, depende do que você está enviando para lá. Ele vai, porque há um processo de seleção. Porque Nabucodonosor é alguém que sabe algumas coisas e talvez por isso, tenha sido quem foi, um dos maiores. Nabucodonosor sabe que ele não era capaz ou não seria capaz de resolver tudo. Mas ele também sabia que em algum lugar tinha alguém que era capaz de resolver o que ele não era capaz. Então o que ele quer é selecionar pessoas que sejam capazes de resolver problemas que ele não é capaz de resolver. Ele é bom, mas ele não é bom em tudo e não tem tempo para resolver tudo. Então ele cria um processo seletivo, dizendo quem é que ele quer nos corredores de seu palácio, sentado à sua mesa, comendo com ele, lhe servindo de conselheiro. Ele cria um processo seletivo, jovens, sem defeito, boa aparência, entendidos, instruídos, aptos para estar
no palácio. Você já pensou que em muitos lugares que você gostaria de estar, você não está, e o culpado de você não estar é você? Ele cria um ambiente de seleção e de honra. Ele cria um interesse. Quem se comportar, quem crescer, come o melhor, se veste da melhor forma. Ele é alguém que está recompensando as pessoas, fazendo com que elas tenham interesse de ascensão, de crescimento. É verdade. E ele está tão preocupado com isso, que o texto diz que a avaliação, depois de 3 anos, será feita por ele mesmo. Ele não vai delegar essa responsabilidade a ninguém. Ele está criando um ambiente de seleção, porque ele quer tirar deste ambiente as melhores pessoas, que sejam capazes de fazer por ele, ou no império dele, o que poucos conseguiriam fazer. E desse ambiente se destacam 4 rapazes. E a maneira que eles vão se comportar, é isso que eu queria que você olhasse comigo, né? Com um pouquinho mais de cuidado. Daniel 2:10. Eu vou te dar bastante texto, esse culto é rápido, eu não posso falar muito de todos, mas 2:10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém, diga, não há ninguém, isso, sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou, preste atenção, o rei tem um problema. Ele tem um problema. E nesse problema, não há ninguém. O texto diz, não tem ninguém, nenhum rei jamais pediu isso de alguém. Não faz sentido isso. E ele fica nervoso. Nabucodonosor diz, não, que não tem o que, tem que ter. Eu recrutei os melhores, eu separei os melhores, eu não chamei para estar perto de mim qualquer um, não. Se não interpretar, se não me dar o discernimento, eu vou matar todos vocês. Vai ser assim. Eu criei um processo seletivo muito rigoroso. Se você vê ele citando o verso 8, volta para o 8. Ele teve o sonho, ficou perturbado com o sonho, quer que alguém interprete, mas ele diz, respondendo o rei disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Preste atenção. Lendo isso diversas vezes, me parece que Nabucodonosor sabia o que sonhou. Mas ele estava tão incomodado com a situação, que ele disse, eu preciso de uma resposta divina. Então eu não vou contar meu sonho, para eu saber e ter a garantia. Tanto é que ele diz, vocês estão me enrolando, eu não vou falar para vocês o que eu sonhei, me escapou. Mas eu quero que vocês me digam. Me diga aí. E eles dizem, ninguém pode fazer isso. Ninguém. Ele disse, então, se ninguém responde, eu vou mandar matar todo mundo. Pronto, sai aí, Airoque. Vai lá e pega todo mundo que é sábiozinho, anda comendo a minha comidinha, sentando na mesinha. E ó, vão matar todo mundo. E aí quem é que está lá para morrer? O Daniel. E aí eu queria que você prestasse atenção no que ele vai fazer a partir de agora. E principalmente você que é bom, principalmente você que é habilidoso, porque mais habilidade de fazer, realizar e resolver. Preste atenção no que esse cara foi capaz de fazer.
Vamos lá. Capítulo 2, verso 14. 2,14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Airoque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Vamos lá. Respondeu e disse a Airoque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Airoque explicou o caso a Daniel. Verso 16. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretar. Preste atenção. Preste atenção no que ele vai fazer a partir de agora. Nabucodonosor quer uma resposta. Ele está se sentindo enrolado. Ele quer algo imediato. Daniel então chama o capitão da guarda, Airoque, e de uma forma muito cautelosa, prudente, provavelmente a palavra avisada, certo? Tem a ver no conselho que ele vai fazer com seus amigos, e ele consulta a sua equipe, e eu já vou mostrar isso a você. Mas ele consegue uma audiência com Nabucodonosor e diz a Nabucodonosor: peraí, cara, o que você pediu é algo muito difícil, nós precisamos de um tempo, não é uma coisa simples o que você pediu para que seja feito. Note que ele está fazendo a mesma coisa que os outros buscavam fazer, ganhar tempo, sim ou não, só que de uma forma diferente. A acusação que Nabucodonosor fez aos outros não está fazendo, porque ele está levando as coisas a sério. Ele diz: calma, nos dê um tempo, certo? Para que nós consigamos te dar a interpretação, porque não é só a interpretação, nós precisamos saber o que você sonhou. E ainda, versículo de número 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Verso 18. Para que pedissem misericórdia a Deus. Preste atenção, porque eles agora estão diante de algo que a sabedoria deles não consegue alcançar, que a ciência não consegue ir. Eles estão diante de algo impossível de que alguém se resolva. Então ele chama seus amigos, reúne sua equipe e diz: agora é a hora de falar com Deus, de orarmos, de buscarmos em Deus, porque a solução para isso não está em nós, está em Deus. E Deus, Deus dos céus, sob esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Mas ele tem um problema, queridos. Sabe qual é? É que ninguém conseguiu resolver, Abner. Entenda uma coisa, Sidney. Quando você é capaz de resolver algo que ninguém pode resolver, isso vai ser fantástico, sim ou não? Mas vai ser terrível para você, porque o grupo de inimizade que você vai arrumar, de gente que vai ficar com raiva e com inveja de você ter resolvido. Até para você resolver problema, você tem que ter habilidade para resolver, porque senão você fica mal visto por muita gente, que vai detestar a capacidade que você desenvolveu, e desenvolveu por mérito seu, ou pela bênção de Deus também na sua vida. Ele está agora, ele pediu um tempo, e está todo mundo de olho nele. Todo mundo está de olho nesse cara. Se ele não resolve, morre. Se ele resolve, arruma um monte de inimigo. Isso é em qualquer instância, gente. É assim que funciona. E ele vai lá e descobre, sim ou não? Depois você lê, que eu não tenho tempo para falar tudo. Tá certo? Mas assim que ele descobre, olha o que ele faz, Abner, no verso 27 do capítulo 2. Bota aí. 2:27. Respondeu Daniel à presença do... Ele está conversando com Nabucodonosor, sim ou não?
olha o que ele fala para Nabucodonosor. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir algo. Olha o que ele está falando, ele está defendendo a classe dele. Ele está dizendo para Nabucodonosor: pô, Nabucodonosor, vou falar uma coisa, pastor, isso não é coisa que se pede para a turma. Ele está dizendo: o que você pediu para os caras, não é que os caras sejam ruins, os caras são, mas você pediu deles o que eles não podem. Isso. O que ele está ganhando agora? A simpatia da turma. Ele não está chegando lá dizendo que ele é o bom, que ele resolve tudo, que ele é o cara que Deus usa, não. Ele está dizendo: olha, o rei, o segredo que você está pedindo, ninguém consegue. Gente, em algumas traduções, esse cara aqui, o Daniel, era chamado na Babilônia como mestre dos magos. Dá para fazer um paralelo até com a caverna do dragão. Você pensa na turma que não gostava dele? Os caras já estavam lá, foram professor dele, e agora ele é chamado de mestre dos mestres, mestre dos magos. E pior, ele está conversando com Nabucodonosor, e ele acaba de falar para o Nabucodonosor que o que Nabucodonosor pediu dos astrólogos não deveria ter pedido. Ou seja, ele só trocou de inimigo. Ele acabou de fazer uma crítica ao rei. Sim ou não? Quando ele diz: olha, o que você está pedindo para os caras está errado, porque eles não podem resolver. Sim ou não? Isso. Limpando sua barra com os astrólogos, aquela turma, mas aparentemente sujando com o rei. Verso 28. Mas existe um Deus que revela os, e ele fez o quê? Mostrou ao Nabucodonosor o que acontecerá. Esse cara para mim é fantástico. Olha como ele levanta a moral do Nabucodonosor. Ele falou: Nabuco, escuta só. Oh, o sonho que tu teve é Deus falando contigo. É outra esfera, é prateleira de cima. Entendeu? Ele pega a moral do cara. Eu gosto da habilidade que esse cara tem para lidar. Ele está eliminando suas inimizades, criando um ambiente onde ele possa, porque presta atenção, se ele não morre naquela ocasião, ele pode morrer depois numa conspiração, como vai acontecer no ambiente persa. Você pode crescer, expandir, conquistar espaço, ser um vencedor, ser sábio, cheio de Deus, e não precisa ter inimigo. Basta que você seja sábio. Criando um ambiente sadio, onde você possa sobreviver, mesmo sendo alguém com a capacidade diferente. Nesta fala do verso 28, ele torna Nabucodonosor o homem mais importante. Pegou a moral do cara e jogou lá para cima, defendeu sua classe, exaltou o rei, e no verso 30 ele diz o seguinte: quanto a mim, preste atenção, ele já defendeu os camaradas, ele já colocou Nabucodonosor no posicionamento de honra, e ele diz: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda, certo? O que passou na tua, preste atenção. Às vezes nós não resolvemos problema no nosso casamento,
Porque nos falta sabedoria. Grande parte das coisas que são expostas a nós temos condições de resolver. Todas as vezes que você achar que as pessoas que estão ao seu redor, ou que o ambiente que você está é extremamente hostil, é porque a vida sabe coisas a seu respeito que você não sabe. Se você está envolto em meio a pessoas desafiadoras, são invejosos, são perseguidores, são caluniadores, é esse tipo? São rixosos, provocadores, é isso? Por que você está envolto no meio de tanta gente assim? Porque provavelmente a vida está querendo te dizer, você é capaz de aprender a viver com todo tipo de gente e ser alguém extremamente sábio. As perseguições vividas por ele mostram apenas quem ele é de verdade, mas ele tem amigos, sim ou não? E até o momento eu não falei deles. Eu só estou falando de Daniel. Foi Daniel, mas e os meninos que estão com ele? Quem eles são? Não são ninguém? Não, eles são alguém. E não pode viver na sombra do Daniel, tem que ter suas próprias experiências. Então agora, Daniel sai de cena. Entra a história da estátua. Cadê ele? Por que ele não está lá, Abner? A Bíblia está querendo dizer agora que os amigos vão viver suas próprias experiências. Na história da estátua, Daniel não está presente. Seus amigos é que estão. São os 3 que vão para a fornalha. E onde Daniel está? Não sei. Talvez lá ou viajando, não sei onde estava. Eu só sei que o que a Bíblia está querendo dizer é que esses rapazes vão precisar viver. Talvez eles não sejam do mesmo tamanho do Daniel. Porque a Bíblia diz que uns produzem a 30, uns a 60 e outros a 100. E nós temos que respeitar a medida dos outros. Eu vou contar uma história para vocês, provavelmente isso vai ao ar, mas de quem eu vou falar, eu sou amigo e não tem problema nenhum. Eu fui participar de uma conferência em Londres, há uns anos atrás. E nessa conferência estava também o pastor Silas Malafaia. Eu estava no início do meu ministério. E quando eu cheguei em Londres, 2 equipes foram designadas. Uma para dar assistência ao Silas e outra para me dar assistência. Eu preguei no mesmo congresso que ele, mas não comi no mesmo restaurante. Não andei nos mesmos carros. Não fiquei hospedado no mesmo hotel. Não ganhei a mesma oferta. Sabe por quê? Porque ele era maior do que eu. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo maior, estou falando de ministério, de reconhecimento, de caminhada, de trajetória. Se você não respeitar isso, estou falando isso porque ele vai assistir, sabe? Hoje nós fazemos parte do mesmo grupo, ministramos, viajamos muitas vezes no mesmo ambiente, ficamos no mesmo hotel, mas não foi sempre assim. Mas quando isso acontecia, eu tive que ter a maturidade de entender que ele estava à frente. Os amigos de Daniel estão com ele, sim ou não? Mas vive o que ele vive? Sim ou não? Não. Mas tem com Deus suas próprias? Está lá. É importante nós entendermos isso. Eu tenho buscado falar isso o tempo inteiro, para que tenhamos maturidade de descobrir o que Deus tem para nós. E esse camarada está vivenciando tudo isso. Mas ele vai dar uma palavra para Nabucodonosor. Eu já estou quase terminando, aqui é muita coisa. E eu vou voltar para o texto da Bíblia, porque eu quero te mostrar quando é que a casa do Nabucodonosor cai. Deixa eu pegar aqui que eu fiz questão de marcar. Bota para mim, por favor, capítulo 4, verso 30. 4:30. Nabucodonosor tinha recebido uma palavra de Daniel.
Depois da experiência da estátua, os meninos saem com louvor. Um decreto é assinado na Babilônia, de que todos aqueles que falassem mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou de Ananias, Azarias e Misael, seria penalizado. Os meninos andavam agora não mais na sombra do Daniel, mas na sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Mas as atenções voltam para Daniel, pois Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore e de toda uma estrutura. E Daniel diz para ele: rei, eu espero que o sonho que o senhor teve seja uma sentença para o seu inimigo. É o que eu peço, porque é duro demais o que você sonhou. Mas ele não acreditou. O tempo passou, está até escrito quanto tempo, mas eu não me lembro. E ele está caminhando, e Nabucodonosor diz assim no seu pensamento: acaso não é esta a grande Babilônia, que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a minha glória e a minha, ou para a glória da minha, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real acabou. Vou falar uma coisa para você aqui, que você vai encontrar na maioria dos personagens bíblicos. A hora que Deus diz: basta, chega, acabou, acabou, acabou Sansão, acabou Adão, acabou Davi, acabou, chega. Moisés, acabou. Samuel, acabou Saul, acabou. Cuidado, porque Deus não é bobo. Ele é misericordioso. Presta atenção, aqui acabou. Esse cara vai se converter. Lê a história dele e ele se converte. Ele só esqueceu de uma coisa preciosa: ensinar seu filho a lição. Mas ele se converte. Ele vira um bicho, literalmente um bicho. E num determinado momento a consciência dele volta. Ele volta de ministro. Ele reconhece quem é Deus. Está tudo escrito. Mas o tempo passa. Porque a vida não começou em você e nem termina em você. Essa é uma grande verdade. Sua história não começou em você. E ela também não vai terminar em você. Quando nós olhamos a próxima fase agora, numa festa, bota para mim, deixa eu ver aqui, capítulo 4 ou 5, me ajude aí. A festa do filho de Nabucodonosor. 5:1, já vou terminar. Só vou te mostrar uma repetição. Certa vez o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, que já morreu, deu um banquete para 1000 dos seus nobres. E com eles bebeu muito, presta atenção, muito vinho. Bebeu muito vinho, vai fazer besteira.
É assim que funciona. Por isso que nós falamos, ó, longe do álcool. Ok? O álcool te leva para perto do Satanás. E Satanás te dá a bala, mas toma o doce. Bota aí. Enquanto Belsazar bebia o vinho, aconteceu alguma coisa? Sim ou não? Não, Deus está tolerando a manguaça. Está manguaçando, mas está tudo jóia. Deus está tolerando. Mas enquanto ele bebia o vinho, ele deu ordem para trazer as taças de ouro e de prata de seu predecessor, ou seja, de seu pai, Nabucodonosor, que tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres e suas mulheres e as concubinas bebessem nessas taças. Tá certo? Deu ordem, vou trazer tudinho, vão beber tudinho, tá tudo certinho. Verso 3. Então trouxeram as taças de ouro, que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e os reis e os nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Sim ou não? Isso, agora bota 3. Enquanto bebiam e louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, bom, aí Deus falou, ó, tolerei a manguaça, pegaram meus copinhos e levaram para lá, mais uns 5, mas de repente, pronto, aí lascou, de repente lascou. Aquela mão da família Adams começa a escrever no reboco da parede e lascou a vida do cara. E sabe quem eles chamam para resolver? Daniel. Não sei se precisasse Dário ou Ciro, não sei. Eu sei que o Império Medo tinha dominado os persas romperam o domínio, venceram, né, o povo da Média, aquela turma que tinha vindo da Baixa Rússia, e agora eles dominam, e para mim, Ciro. Deus chama Ciro de servo, mas me parece, Dário, eu também não sou obrigado a saber tudo, essas fofocas a gente sabe. Depois, tá certo? Para mim não interessa. O negócio aqui estava lá e arrebentou a boca. E é isso aí para mim. Presta atenção. O tal do Império Persa entrou, matou Belsazar. E pasme você, o Daniel ficou no topo. No topo. O império mudou, Alex. E o cara está lá em cima. Porque era qualificado, sábio, e Deus era com ele. Está vindo um novo tempo da igreja. Não vai dar mais para falar assim, demônio, eu te repreendo. Não vai poder falar, porque demônio é uma entidade do satanismo, e se você repreender o demônio, é intolerância religiosa. Não tem pomba gira, não tem pomba quadrada, não tem pomba mais nada, não vai poder falar mais nada, não vai poder falar nada. E aí eu estava falando com Deus, se nós não vamos poder falar nada, o que é que nós vamos falar? Falou, olha o que Deus falou comigo. Meu filho, para de repreender essas coisas, ministre o Espírito Santo que ele expulsa tudo. Então agora nós vamos parar, ao invés de expulsar a turma por nome, quem é você? Buzibu, Satanás, pomba gira... Ou seja, Zé Pilinto, não interessa quem você é, Espírito Santo. Porque o bagulho está ficando doido. Nós temos que ter sabedoria. Isso, discernimento. Esse cara deu uma aula, sabe, pelo menos para mim, não sei se eu consegui passar para você. Você sair daqui, ó, e você sabe na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com a sua sogra, pensa. Com quem te deve, com quem você deve, o seu chefe, com quem está acima, com quem está abaixo, com quem tem menos condições que você, que tem uma raiva de você desgraçada, porque você resolve coisas que ele não resolve. Vamos sair daqui para viver, gente. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Eu estava fazendo as contas. Não podia que ele vá voltar, porque tem uns caras que falaram que sabe, já viu?
Vai lá na minha palestra que eu vou falar para vocês quando Jesus volta. Mas ele falou que ele não sabia, só Deus. Nossa, eu acho que a palestra vai ser com Deus. Tem gente muito doida, fuma alguma coisa. Não deve ser, se Deus. Aí fala que eu que sou engraçado. Então, querido, deixa eu te falar. Está chegando um tempo desafiador, onde nós vamos precisar de muita sabedoria. Vai sair inimigo de tudo. Pastor, o senhor está botando terrorismo? Estou não. Estou falando a verdade. Cada dia que passar, meu filho, vai ficar mais difícil. E aí eu estava fazendo as contas. O número de gente que está indo para o inferno, gente, está grande. Porque se pensa só assim, nós, seja franco, você acha que nós tem qualificação para entrar? Eu estava pensando nos troços esses dias, falei, Senhor, se eu sou o pastor e penso isso, que dirá os crentes? Então, pastor, o senhor é doido de falar, eu falo mesmo, não sou santo. Mas eu luto com todas as minhas forças para não pecar. Tem um cara que estou afim de ir no céu, é eu. Eu estou falando sério. E mais é ver minha casa, minha família, meus amigos, a minha igreja. Pensa, eu pregando lá no céu para vocês. Mas seria maneira, né? Não vai precisar não, mas sei lá. Estou tão acostumado que eu vou chegar lá. Posso dar uma pregadinha aí, anjo? Eu não é? Sério, estou pregando todo dia, às vezes 3 vezes por dia, estou igual um remédio controlado. Então, querido, vamos ter sabedoria. Por quê? Porque a gente está assim de gente, ó, muito qualificada, habilidosa. Mas vamos juntar tudo para transformar a igreja do Senhor numa potência. Você pode ficar de pé? Isso. Feche seus olhos e fala para quem está do seu lado assim, seja sábio. Quando eu era garoto, falava sabido. Ô menino sabido. Tem umas palavras que não usa mais, né? Quem é que lembra da palavra cebosa? Ô menina cebosa. Assanhado. Ô menino assanhado. É umas palavras boas, né? Feche seus olhos aí, feche um pouquinho. Senhor, muito obrigado por esse ambiente tão agradável. Muito obrigado pelo exemplo do teu filho Daniel. Alguém que foi capaz de andar contigo, mas de entender que boa parte do que ele iria viver na terra dependeria de sua dedicação, de seu preparo, de seus relacionamentos, de como ele teria que lidar com possíveis inimigos, como ele teve que lidar quando teve que dizer ao rei que o pedido não era correto, como ele falou a respeito de si mesmo, dizendo que não era melhor que ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir exemplos como esse de teu filho Daniel e vivermos o extraordinário nesta terra, com muitos amigos, com resultados satisfatórios e, mais do que tudo isso, com uma boa propaganda do teu nome e do teu reino. Que as pessoas, quando olharem para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, que elas tenham um desejo de viver algo similar. Leva-nos aos nossos lares para pormos em prática tudo aquilo que aprendemos na tua casa.
porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam